Olá, eu sou Abe Uber e você não imagina o tanto que eu sinto honrado. Você me permite estar com você durante esses próximos minutos para aprofundarmos mais na palavra de Deus. É tão precioso estarmos juntos e daqui a poucos instantes eu vou introduzir o nosso programa de hoje. Nós estamos na terceira palavra sobre 7 passos para ganhar resposta de oração. Eu creio que muitas pessoas estão sendo transformadas e eu creio que a sua vida e a sua família estão sendo impactadas pela palavra de Deus. Sabe, nenhum lugar a Bíblia fala que Deus responde orações. Não quero, não é assim, Deus não é assim. O que Deus diz é que se a gente pedir de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que já obtemos as respostas das nossas orações. Deus quer que aprendamos como orar para ganhar resultados de verdade. Deus não estaria brincando com as nossas emoções ao dizer: pede e você vai receber, busca e você vai encontrar. Deus está falando isso porque está dizendo que se você aprender a orar de acordo com os princípios da palavra de Deus, você vai ganhar resultados, você vai ganhar milagres. É um Deus do sobrenatural e Ele quer fazer o sobrenatural na sua vida, na sua família, no seu destino, no seu futuro e no seu ministério. Abra o coração agora mesmo e vamos mergulhar juntos nos 7 passos para receber respostas de oração. Eu quero continuar com a série que iniciamos domingo passado, 7 passos para receber respostas de oração. E como eu compartilhei com vocês, esse tipo de oração que estamos estudando, tem muitos tipos de oração diferentes. E esse tipo de oração que estamos estudando são os princípios bíblicos, 7 princípios bíblicos de como orar quando você está orando algo para você mesmo, ou para a sua família. Então, mesmo que muitos desses princípios aplicam em outros tipos de oração, como oração de intercessão e etc., mas eles são específicos para quando você está pedindo algo para você ou para a sua família, não para as outras pessoas, tá certo? E o primeiro nós já fizemos domingo passado, né? Domingo passado fizemos a introdução e fizemos o primeiro passo, né? Nós estudamos aqui juntos o primeiro passo. Confirme no Espírito o que você quer e encontre as Escrituras que sustentam o seu pedido. Agora, eu creio que a maioria de vocês estavam aqui, mas se você não esteve aqui, vamos só recordar algo aqui interessante e vai ser até bom para nós que estávamos aqui. Na realidade, não é só você decidir o que você quer, porque o cristão deve ser caminhado, dirigido por Deus. Então, na medida que você está cheio da palavra de Deus, conhecendo os princípios e também íntimo com Deus, o Espírito Santo vai lhe dar a palavra rema, porque a fé é baseada numa palavra que você recebe de Deus. Então, é óbvio que deve ter base na palavra logos, a palavra escrita, mas para que ela se transforme em fé, aquela palavra logos, ela se torna uma palavra viva no seu coração, pelo Espírito Santo. Então, na medida que você tenha intimidade com Deus, Ele vai lhe dirigir até como pedir. A boa notícia é que Deus sempre tem planos maiores e melhores para você do que você mesmo. Então, em vez de você só decidir por conta própria o que você vai orar, se você for na intimidade com Deus e for dirigido por Deus, a sua oração é uma oração dirigida pelo Espírito Santo, ela vai ser muito mais poderosa. E aí a fé vai funcionar.
Só que para a fé funcionar, não é só a direção do Espírito. Acima de tudo, tem que ter base na palavra de Deus. A Bíblia diz que se você souber com certeza a vontade de Deus, então você pode ter fé completa que Deus já te ouviu na hora que você orou e que você poderá receber aquilo pela fé. Aquilo é um fato. Ele diz que se você, aí em 1 João 5, 14 e 15, nós até estudamos isso domingo passado. Ele fala que se pedimos qualquer coisa segundo a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, nós temos certeza que já recebemos, na hora que pedimos aquilo, já é uma realidade no mundo espiritual. Olha só que coisa poderosa. Mas como podemos orar tendo certeza que é a vontade dEle? Baseado nas Escrituras. Encontre as Escrituras que sustentam o seu pedido. E nós falamos muito sobre isso domingo passado, mas é importantíssimo. Nunca vá orar pedindo algo de Deus sem ter base na palavra. Se você não tiver base na palavra, a sua fé não vai fluir como ela deve. Muito bem, vamos agora só dizer algo bem rápido, só para reforçar esse primeiro ponto. Uma ilustração que eu não dei domingo passado, mas que eu acho que vale a pena aqui, só para reforçar esse primeiro ponto. Uma certa mulher tinha um filho que estava doente. E ela pediu várias pessoas para orar, ela também orou. Quando o filho não ficou curado, ela concluiu, erradamente, que não era a vontade de Deus para curar o filho dela. Por quê? Porque a fé daquela mulher estava sendo baseada o quê? Na sua experiência, nas circunstâncias. E não estava sendo baseado na palavra. Ela não tinha base nas Escrituras. Ela não havia procurado aquela base. E é por isso que a fé das pessoas muitas vezes não flui. Agora, uma vez que você sabe a vontade de Deus, como se ela soubesse as promessas, que Deus disse que Jesus já levou nossas enfermidades, nossas doenças, que pelas chagas dele nós somos curados, aí ela poderia ter tomado posse e disse: meu filho já está curado, eu estou tomando posse, estou agradecendo a Deus, estou me apropriando disso. E aí ela usa as mesmas Escrituras para combater as mentiras do diabo. Quando o maligno vem com aquela mentira, não é a vontade de Deus para curar seu filho, ela vai dizer como Jesus disse. Como que Jesus combateu o maligno? Sempre Jesus usou duas palavras para combater o maligno toda vez: está escrito. Está escrito. Está escrito, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Está escrito que pela chaga de Jesus, meu filho já está curado. Então, ela poderia ter feito assim. A Bíblia fala: combata o bom combate da fé. A nossa guerra é uma guerra de fé. De fé. E a fé é sempre baseada nas Escrituras que estão sustentando o nosso pedido. Esse é o primeiro passo dos 7 passos para ganhar a resposta de oração. O segundo passo é esse aí: faça seu pedido a Deus e creia que naquele instante você já recebeu. Então, fazer o pedido a Deus e crer que naquele exato momento você está recebendo. Agora, o pedido deve ser específico. Pedidos específicos ganham respostas de Deus específicas. Pedidos vagos ganham respostas vagas. Veja bem essa história interessante em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, diz a história que Timeu foi um grande general judeu, que se rebelou contra os romanos mataram o Timeu, esse grande general, que era muito rico, e o filho dele, que também, claro, era muito rico, eles vazaram os olhos dele e tiraram todas as suas propriedades, todas as suas riquezas. Agora ele era um cego, porque os olhos dele foram vazados pelos romanos, um cego e deficiente visual e super pobre, na beira da estrada, mendigando.
estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamam-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. Interessante, por que Jesus teria feito uma pergunta dessa? Era óbvio que ele era cego. Ele estava gritando. E mesmo que os outros não pudessem talvez notar que ele era cego, Jesus sabia todas as coisas, Jesus sabia que ele era cego. Por que Jesus diz: o que tu queres que eu lhe faça? Sabe por quê? Porque ele só estava sendo muito vago. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Enquanto ele não fosse mais claro e específico, a fé dele não iria funcionar. Então Jesus falou: eu quero um pedido mais específico. Eu quero um pedido mais específico para a sua fé poder funcionar. Então ele foi bem específico. Ele falou assim: mestre, eu quero ver. Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. O que fez a fé daquele deficiente visual funcionar? Foi que ele foi, uma das coisas foi porque ele foi muito específico. Uma vez que Jesus o ajudou a ser específico, aí ele foi curado. No momento que ele deixou de ser vago e só pedir em termos vagos e pediu especificamente, aí ele recebeu. Imediatamente recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Muitos estão fazendo isso, dizendo: Senhor, me abençoe. Senhor, abençoe meu filho. Senhor, abençoe meu pastor. Senhor, prospere meu caminho. Senhor, eu quero ser muito usado. Olha os pedidos específicos. Pedidos específicos, aliás, olha os pedidos vagos. Pedidos vagos recebem respostas vagas. Você quer que Deus lhe prospere? Como que você quer que ele prospere? Em que forma? Qual é a quantia? Então, você fala: não sei. Então, tire tempo na presença de Deus. Por isso que vale a pena preparar a oração antes de fazer aquela petição diante de Deus. Achar os versículos que vão te dar a base. Na intimidade com Deus, confirmar no Espírito qual é o pedido específico que Deus quer que você faça. Mas seja específico. Não em termos gerais: Senhor, abençoe meu filho. Não, não, não. Seja específico. Em que área que você quer que Deus abençoe seu filho? Né? Então, seja bem específico. Outra coisa interessante, que a Bíblia fala que quando falaram para o Bartimeu: olha, ânimo, o mestre te chama, que ele lança de si a capa. Ele lança de si a capa, diz a Bíblia. Nós acabamos de ler. Interessante, porque as pessoas que sofriam com deficiência visual, elas eram autorizadas pelo governo para usar uma capa preta. Então, quando alguém tinha uma capa preta, todo mundo sabia: esse é deficiente visual, esse é cego de verdade. Ele não está enganando ninguém, não. Porque o governo só dá essa autorização de usar essa capa preta para quem realmente é deficiente visual. Então, no momento que falaram assim: o mestre te chama, ele tinha tanta certeza que ele ia enxergar, que ele ia ver, que ele lançou de ti a capa. Então, hoje, Deus está fazendo duas perguntas para você. A primeira pergunta que ele também fez para o Bartimeu: o que queres que eu te faça? Qual é o pedido específico que você precisa, que você quer? Deus te ama, Ele quer que sua alegria seja completa. A segunda pergunta que Deus faz para você é: qual é a capa que você deve lançar? Aquela ação de fé
que você deve fazer, dizendo, a partir de hoje, acabou esse estilo antigo de vida. Eu não vou mais ser cego, nunca mais vou precisar dessa capa. Qual é a capa que você deve jogar? Pela fé. Qual é a capa? Para tomar posse do seu milagre. Agora, Marcos 11, 24 diz o seguinte: portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Interessante que algumas traduções erradas traduziram do grego, creiam que o receberão. Receberão, futuro. Uma tradução errada. Essa tradução aqui está mais perto do grego. Ele fala, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Por que os tradutores traduziram errado mesmo no grego e colocaram no futuro? Creiam que o receberão e assim lhes sucederá. Sabe por quê? Porque eles foram traduzir, eles pensaram logicamente, eu não posso crer que eu já recebi algo se eu não recebi ainda. Então eles mudaram, mas essa tradução aqui já corrigiu. Está bem mais próximo do grego essa tradução aqui. Mas olha a lógica de Deus, é totalmente contrária à nossa. Espera aí, é para eu crer que eu já recebi e aí lhe sucederá? Como Deus está pedindo para eu crer em uma mentira, que eu já recebi uma coisa que eu não recebi, para depois aquilo acontecer na minha vida? Não, 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 Deus não ia pedir você para acreditar numa mentira. A realidade é que as coisas de Deus operam no mundo espiritual. E nessa esfera natural, muitas vezes, o maligno, ele está operando. A realidade é essa. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que Satanás é o Deus, com D minúsculo, deste mundo. Ele opera na esfera natural. Satanás quer que você fique olhando para o natural, para ver se eu fui curado ou não fui, para ver se eu recebi o milagre ou não fui, ou não recebi. O maligno opera na esfera natural, porque ele é o Deus, com D minúsculo, o Deus deste mundo, da esfera natural. Agora, olha o que Efésios capítulo 1, versículo 3 diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos. Só que elas são o quê? Espirituais. E elas estão em que esfera? Nas regiões celestiais. Então, quando Deus te dá uma promessa, te dá um milagre, quando você ora e você crê que Ele já respondeu, é uma realidade, só que é uma realidade no mundo espiritual. Ela não se materializou ainda. Então ele diz, se você crer nessa realidade, se você crer nessa realidade, ele fala, se você crê que você já recebeu, então assim sucederá com você. Aí ela vai se materializar no mundo natural. Ah, pastor, eu acho difícil, eu não dou conta não. Eu não consigo crer numa coisa que eu não posso ver. Está na esfera espiritual, na esfera... Não. Eu só creio, eu só acredito naquilo que eu posso ver. Você já viu o seu cérebro alguma vez? Mas você acredita que tem cérebro. Não é verdade? Então a gente acredita em muita coisa que nós nunca vimos. A realidade é isso. A realidade é isso. Então, quando a palavra promete que você pede algo de Deus e Deus te dá, é porque Deus falou que Ele te dá, então já é uma realidade, só que é no mundo espiritual. Você acredita em Deus? Você pode ver Deus? Mas Deus é real. E Ele que criou o natural. Então, o natural é controlado pelo espiritual. Quando você crê no espiritual e tome posse dela, essa fé que ajuda a realidade espiritual se materializar no mundo natural. É pela fé que as realidades espirituais vão se materializar. Na realidade, todo cristão que já é nascido de novo, já está curado pela chaga de Jesus. Jesus já levou as enfermidades de todo mundo lá na cruz. Mas para que essa realidade espiritual
se materialize, tem que ter fé. Então é através da fé que a realidade espiritual se materializa no mundo natural. E aí a cura vem. Glória a Deus, que bênção. Então, esse segundo pedido é bem simples. O que é? Vamos só recordar. Faça seu pedido a Deus e creia que naquele instante você já recebeu. Creia que naquele instante você já recebeu. Vamos ver mais uma vez Marcos 11, 24. Por favor, volta aí, por favor, meu amado. Para Marcos 11, portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam naquele momento que você recebeu. E assim lhe sucederá. Esse é o segundo passo. É a hora de fazer a oração. Primeiro, você está preparando a petição, preparando as bases das Escrituras. O segundo, você faz a oração. E qual o terceiro? Vamos lá no terceiro agora. Terceiro passo para receber resposta de oração. Agradeça a Deus pela resposta de oração. E faça com que cada pensamento e desejo afirme que você já tem aquilo que tem pedido. Agora que começa a guerra, interessante. Tem cristãos que às vezes até aprendem esses princípios de fé do primeiro passo e o segundo passo. E fazem tudo certo no primeiro e segundo passo. Mas é do terceiro em diante que eles perdem o milagre. Porque o diabo vem e joga dúvidas. E joga, será mesmo que eu vou receber? É uma mentira que o diabo joga na primeira pessoa. Quando ele fala assim, será mesmo que eu vou receber? É ele que está jogando, você tem que falar assim, não vou receber, eu já recebi. Eu já recebi, já é uma realidade. Então, esse terceiro princípio é o que? Agradecer. Você fica louvando a Deus, agradecendo a Deus por aquilo que você acabou de pedir. Lembre-se, isso não é oração de intercessão. Oração de intercessão, existe muita perseverança, muita insistência no pedir. Mas oração de petição, onde você está pedindo algo para você, não para os outros, mas para você e sua família, aí não existe repetição de pedido. Aí existe a perseverança na fé, de você tomar posse, de você ficar agradecendo. Então esse terceiro passo é um dos mais importantes de todos os 7 passos. Agradeça a Deus pela resposta de oração. Só ficar agradecendo, e faça com que cada pensamento e desejo afirme que você já tem aquilo que tem pedido. Agora, na nossa campanha de oração essa semana, lá no prédio da Igreja da Trindade, eu até compartilhei esse versículo aqui, Colossenses 4:2. Perseverai na oração, diz a Bíblia, vigiando com ações de graça. Interessante, ele fala, é para você vigiar a sua oração. Interessante isso. Veja bem, por quê? Porque a sua oração só funciona se ela tiver fé. Ela só funciona se ela tiver fé. Então ele diz, fica vigiando a forma que você está orando, fica vigiando através de ações de graças. Em outras palavras, eu vou garantir que a minha oração é uma oração com fé, se toda vez que eu peço algo de Deus, eu agradeço. Eu estou crendo que naquele momento Ele já me respondeu, no mundo espiritual já é uma realidade, então eu vou agradecer. Por isso que ele fala, vigiando com ações de graças. No grego, essa palavra vigiando quer dizer o seguinte, seja extremamente cauteloso para acompanhar as suas orações com ações de graça. Ele diz, seja extremamente cauteloso para garantir que você sempre vai acompanhar suas orações com muito agradecimento. Toda vez que você peça alguma coisa de Deus, agradeça na hora. Sabe, você não está acreditando que Ele está te respondendo naquele momento? E já é uma realidade no mundo espiritual, então, amém. Eu pedi uma coisa, obrigado, Senhor. Eu creio que o Senhor acabou de me dar isso. Eu pedi e o Senhor já me deu. Eu creio que eu recebi. Então, as ações de graças, o louvor, o agradecimento, é um dos segredos principais para esse tipo de oração funcionar. Nunca permita que um retrato mental de falha ou derrota permaneça em sua mente. 2 Tessalonicenses capítulo 1 diz o seguinte, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito. Olha essa vontade de Deus, olha como a religião tem mentido para a gente.
Deus não quer cumprir todos os propósitos, todas as coisas grandiosas que você quer fazer. Isso talvez não seja a vontade de Deus. Olha o que a Bíblia fala. Olha a oração que Paulo fez para os Tessalonicenses, uma oração inspirada pelo Espírito Santo. Que Deus cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele. Sabe, quando a sua motivação é para glorificar a Deus, eu vou crescer muito nessa empresa que Deus está me falando para fazer, porque eu vou usar isso como um testemunho poderoso para alcançar muitas vidas para Jesus. Quando a sua motivação é que o nome de Jesus seja glorificado em você e que você seja glorificado em Jesus, meu irmão, a sua fé vai fluir. Você poderá crer por coisas grandes e poderosas. Sabe, a Bíblia diz que a fé cresce, que a fé cresce. Às vezes as pessoas ouvem eu contar testemunhos de como eu liberei a fé e recebi um carro, alguma coisa assim. Eu já recebi vários carros pela fé, vários carros, tenho várias histórias interessantes. Mas eu lembro lá no começo, eu não tinha fé para aplicar fé e orar e receber um carro. Eu sabia que minha fé não estava naquele nível ainda. A culpa não seria de Deus, a culpa era minha. Eu lembro, a primeira coisa eu falei, rapaz, eu nunca apliquei fé para receber um par de meia. Só meus pais que me davam um par de meia. Então agora eu vou orar. Eu tinha até o dinheiro para comprar um par de meia, mas eu vou orar, porque eu quero receber um par de meia pela fé. Eu não falei para ninguém que eu estava orando. Eu coloquei em prática esses 7 passos e orei por um par de meia. Não falei para ninguém. De repente eu recebi um monte de meias. Como que as pessoas sabiam? Isso eu não sei como Deus revelou para elas. Mas eu sei que a minha fé funcionou. Eu falei, rapaz, funcionou. Aí eu falei, agora eu vou aplicar fé. Olha, eu já tinha formado da faculdade. Eu tinha dinheiro para comprar uma bicicleta. É muito forte, não é mesmo? Esses segredos de como ganhar resultados de oração. Agora, fique ligado, porque sábado que vem nós continuamos nesta mesma série. E mesmo durante a semana, você poderá continuar conectado com a gente pelas redes sociais, tá certo? E pelo nosso canal no YouTube, assistindo e ouvindo mais uma vez essas verdades até que elas possam ensopar dentro de você. Por isso que nós nos disponibilizamos com muitos produtos gratuitamente nas redes sociais e no nosso canal do YouTube, tá certo? E se você quer livros, outros produtos preciosos, cheque o nosso MDA Shop também. Você vai ser muito, muito abençoado. Eu declaro uma semana de vitória, eu declaro uma semana de bênçãos, eu declaro muita unção sobre a sua vida. E não esqueça, isto é só o começo. Olá, eu sou Luciano Subirá e Deus tem me chamado para servir o corpo de Cristo através de um ministério de ensino da sua palavra. Temos feito isso através de várias ferramentas, pregações que são disponibilizadas na internet, a nossa literatura, mas recentemente Deus tem nos dirigido a trabalhar com uma escola à distância, com cursos online. São cursos de capacitação para a vida cristã, são cursos de capacitação ministerial e também de fundamentação doutrinária. O propósito é te levar não apenas a um lugar mais profundo no seu relacionamento em Deus, mas auxiliá-lo na preparação para o ministério. Isso tudo com os benefícios de que você pode fazer o curso aonde quiser, a hora que quiser e no seu ritmo, e com certeza você será abençoado. Acesse o site orvalho.com, clique no link Escola Orvalho e você será redirecionado para esse ambiente de ensino à distância que vai te abençoar muito. Pela primeira vez na história do MDA, teremos enormes e poderosas conferências nas grandes capitais do Brasil simultaneamente. É a Semana MDA. Eu terei o privilégio de ministrar em todas essas conferências pelo telão e em 4 delas presencialmente. Estarei viajando de uma capital para outra durante esses poucos dias. Eu estou olhando com muita expectativa. Estarmos juntos, todos juntos, aprendendo a palavra de Deus, mergulhando e crescendo nessa paixão por vidas e por cuidar bem delas. Não esqueça, a Semana MDA.